Durval, uma pergunta que eu quero te fazer em relação ao tema sepse. Sepse também é um tema que a gente sabe que é queridíssimo aí das provas, né? Se você for dar 5 dicas que todo mediciner, né, ele precisa saber para acertar as questões de sepse, que dicas você daria? Bem legal essa pergunta, porque sepse ela vai aparecer na questão de clínica médica, mas ela vai aparecer na questão de cirurgia, ela pode aparecer na de pediatria, ela pode aparecer na de gineco. Por quê? Porque é um caso clínico que conta a história de um paciente com um quadro infeccioso. Né? E quando a gente fala em dicas, a dica, na verdade, tem a ver com 5 ações que você tem que fazer quando o paciente está com sepse. Então, são 5 dicas porque são 5 pontos para você fazer. E isso está muito relacionado à campanha Sobrevivendo à Sepse, ao Sepsis Surviving Campaign, que anualmente existe uma revisão e as provas cobram essa campanha como as propostas de melhorias, como as propostas de você ter alguma coisa padronizado, assim como a gente faz na cardiologia, assim como a gente faz na ginecologia. Então a gente tem padronização de medidas num paciente com sepse para que você não perca tempo. Então, que 5 dicas que são essas? Na verdade, são 5 pontos. Então, o primeiro ponto é, identificando que o paciente possa estar com sepse, primeira coisa que você vai fazer é coletar um lactato arterial. Então, você vai fazer uma gasometria com o lactato, porque o lactato ele vai te mostrar o que você vai fazer depois. Ele vai te mostrar quão grave o paciente está. Então, essa é a primeira dica, é a do lactato. A partir do momento que eu coletei o lactato, eu preciso fazer coleta de culturas. Essas culturas elas têm que ser rápidas, elas têm que ser ainda nos primeiros 45 minutos, porque aquela hora de ouro, o gold hour, na verdade ela tem ações que precisam ser feitas na primeira hora. Então, depois do lactato, as culturas devem ser coletadas direcionadas para aquilo que você imagina que possa ser a infecção. Depois de você fazer o lactato, depois de você fazer as culturas, aí é hora de iniciar o antimicrobiano. Então, a gente não faz o antimicrobiano antes de coletar a cultura, mas a gente não demora para fazer o antimicrobiano. Então, essa é a terceira dica e, na sequência, é o terceiro ponto importante. Iniciar o antibiótico de amplo espectro direcionado para aquele foco que você acha que o paciente tem. Quarto ponto, hidratação. E quando a gente está falando de hidratação, a gente tem que fazer expansão volêmica com cristalóide. O cristalóide é a droga de escolha, né? Numa dose alta, a gente faz 30 ml por quilo, né, por hora ali, e a gente vai fazer isso por pelo menos 2-3 horas inicialmente para poder ver qual vai ser a resposta do paciente. Eu falei que eram 5, eu falei de 4, porque a quinta vai depender da resposta que o paciente vai ter com o cristalóide. Se ele não tiver o cristalóide, se ele não responder adequadamente, ainda dentro da primeira hora, a gente pode começar droga vasoativa. Esse é o quinto ponto, é a quinta dica. Hoje em dia, a droga vasoativa ela é indicada ainda dentro da primeira hora, se não houver resposta adequada com cristalóide. A droga de escolha é a norepinefrina, a noradrenalina, essa é a droga e é isso que as questões de sepse cobram. Esse é o assunto que mais cai em sepse. Essa sequência ela tem que estar na ponta da língua e a gente trabalha ela muito na aula e a gente trabalha ela muito em lives aonde a gente precisar, porque se o aluno presta atenção nisso, ele consegue acertar a maior parte das questões. Às vezes parece uma bobagem a questão, e a gente tem casos muito semelhantes assim que se olha e fala, parece que essa questão é de cirurgia geral. Mas na verdade o que ele queria era que você falasse qual era a sequência, o que você ia fazer primeiro, né? Se é primeiro a cultura, se é primeiro o antibiótico, se é primeiro a coleta de exame ou não. Então nessa sequência você vai conseguir acertar a maior parte das questões de sepse e nisso você não vai perder tempo. E a gente está aqui para não perder tempo, é para direcionar, é para transformar o nosso aluno num vencedor. E agora você tocou num ponto super importante, né? Que eu sempre falo muito sobre isso, que é a questão da diferença da medicina da vida para a medicina das provas, né? Que às vezes na vida a gente vai fazendo ao mesmo tempo, assim, né? O paciente tá ali, a gente tá com uma equipe, né? Então, assim, a gente já vai fazendo o cristalóide, né? Logo já o antibiótico, mas a gente sabe que existe uma sequência, né? Que essa sequência
academicamente estabelecida é o que realmente o aluno precisa marcar na prova, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente traz nas nossas aulas, né? E que a gente traz aí quando a gente monta, né, a metodologia ativa de estudo. E a gente fala isso com o médico residente o tempo inteiro. A residência é diferente. Se eu pego o residente estudando na apostila do cursinho, ele apanha. Porque lá ele tem que aprender a ser um especialista. Exato. Mas no cursinho não. Aqui a gente quer vencedores de provas, a gente quer pessoas que vão direcionar, que vão perder pouco tempo, mas que vão aprender bem aquilo que precisa. E, de uma maneira geral, acho que a Medcel faz muito isso, né? A gente traz para o aluno essa ideia de que ele precisa de pontos específicos, ele precisa entender melhor qual é o tempo que ele tem que perder. Porque, na verdade, ele não vai perder tempo, ele vai focar naquilo que importa, ele vai focar naquilo que vai fazer a diferença para ele na hora de uma prova, de uma questão e de um assunto que cai muito. A gente está aqui para discutir os assuntos que mais caem na prova de infectologia. Perfeito. Durval, eu tenho uma pegada aqui. A gente está falando de sepse aqui, né? Você falou os 5 pontos essenciais aí para a gente manejar o paciente sepse. Mas a gente sabe que sepse vai muito além só da hipotensão, do choque séptico propriamente, né? Então, e naquele paciente que tem sepse, mas não chega com comprometimento hemodinâmico propriamente, mas vem com um rebaixamento, por exemplo, atribuível, ou então uma disfunção renal aguda, puxando a sardinha para o meu lado. Esse cara aí, ele vai merecer também a expansão dos 30 ml por quilo, que entra aí dentro dos 5 pontos iniciais? A gente individualiza, como é que isso chega na prova pro aluno? Na verdade, na prova, a discussão é muito definir se é ou se não é sepse. Então, além da conduta do que fazer, existe muita divergência de você dizer quando é que o paciente tem um quadro de sepse ou não. Perfeito. Nessa mudança, a gente tem aí um protocolo que é de 2016 que criou muita confusão, que é o Sepsis 3. Perfeito. E ele tentou organizar de uma maneira mais direta os critérios de sepse, né? E criou com isso o SOFA. Então, o SOFA é um protocolo que a gente faz avaliação de pontos específicos. Então, eu vou lá e vejo bilirrubina, eu vou lá e vejo pressão arterial, débito urinário ou creatinina, eu vou ver Glasgow, eu vou ver a relação entre PaO2 e FiO2. Perfeito. E eu pontuo esse paciente, e se ele tem 2 pontos ou mais, nesse critério, eu estou autorizado a iniciar medidas como se fosse sepse, ainda que eu não tenha o foco definido, ainda que eu estou definindo esse foco daí. E se o paciente está grave, essa expansão, ela não é problema de eu iniciar essa expansão de uma maneira mais agressiva, iniciar o antimicrobiano e depois tirar. O que teve de confusão de 2021 para cá, um pouco mais nos últimos 2 anos, foi que existia um outro tipo de critério que a gente usava no pronto-socorro, que era o Quick SOFA. Perfeito. E no Quick SOFA eu avaliava apenas a frequência respiratória, eu avaliava nesse paciente o Glasgow e eu avaliava nesse paciente a pressão. E o Quick SOFA é muito inespecífico, porque às vezes, na nefro, por exemplo, você pode ter um paciente que chega rebaixado por conta de uma uremia, ele não está em sepse, mas ele vai ter alteração desses parâmetros, ele pode ser erroneamente classificado como sepse. Então, de 21 para cá, a recomendação é não usar mais o Quick SOFA como maneira de triagem, usar outros métodos. E a gente tem outros métodos para usar. Um deles é o NILS, que é um método que usa mais critérios, ele vai ver temperatura, ele vai ver frequência cardíaca, ele vai ver pressão arterial, mas ele pode ser feito sem ter o resultado do exame. Ele faz isso de uma maneira clínica, na avaliação inicial, para você direcionar se você vai montar o SOFA para aquele paciente ou não. Bastante sensível, mas mais específico. Exatamente. Do que o Quick SOFA. É isso. Perfeito. Dor abdominal que não melhora é sinal de alarme. Não importa se a pressão está boa. Se esse cara tem uma dor abdominal que